Nesse momento, vamos dar início, então, ao terceiro bloco. Marcos Quintanilha, você tem 3 minutos para fazer sua última pergunta. Fique à vontade. Bom, obrigado aí ao pastor Kleber, porque ele explica aí a doutrina da Trindade melhor do que eu. Parece até que ele está defendendo a doutrina da Trindade. Eu não estou defendendo a doutrina da Trindade. Eu quero mostrar que na Bíblia existem 3 pessoas que são divinas. Né? O texto, por exemplo, o texto de Mateus 28, 19, ele mostra justamente que Jesus é o Todo-Poderoso. Quando ele morre e ressuscita, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não falou que parte do poder foi dado a ele, mas ele disse que todo o poder foi dado a ele. Todo o poder, nos céus e também na terra. E aí ele vai apresentar a forma trinitariana. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A menos que nós arranquemos esses textos da Bíblia, fica evidente que existem 3 pessoas divinas que têm todo o poder, que são criadores também. Mas a pergunta que eu queria fazer ao pastor Kleber é com relação ao texto que está em Colossenses, no capítulo 2 e o verso 9. Eu queria que ele me explicasse esse versículo. Quando falando de Jesus, veja só, Paulo ele está discorrendo sobre Jesus, o tema é falar sobre o cabeça da igreja, e ele chega no versículo 9, ele diz assim: porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer que em Jesus, todos os atributos estão nele. Eu queria que o pastor Kleber me explicasse melhor esse texto de Colossenses 2, verso 9. Seu áudio. Você tem 5 minutos para fazer sua resposta. Pode ficar à vontade. Pode começar. Amém. Glória a Deus. olha o texto que ele pediu para eu explicar, né? Colossenses capítulo 2, versículo 9. É esse, né, o pastor Marcos? Olha só. Está escrito assim, ó. Portanto, nele habita. Nele quem? Quem é esse? Quem é esse que recebe alguma coisa que vai habitar? Nele habita toda a plenitude da divindade. Esse ele aqui é Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 perguntas. Quem é ele? Jesus. Quem é a divindade? É o Deus e Pai de Jesus. Então, em Jesus habita toda a plenitude dessa divindade. Quem é essa divindade que fez habitar no Filho essa plenitude? O Pai, o Deus. Então, se há necessidade de habitar nele, em Jesus, né, essa plenitude da divindade, logo mostra que esse Jesus que recebe, né, essa habitação, não é aquele que veio habitar nele. Agora, se você volta para Efésios capítulo 3, versículo 19, você vai ver uma coisa interessante. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uai, será que é só Jesus que foi habitado nele toda a plenitude da divindade, isso é, toda a plenitude de Deus? Não. Aqui está escrito também, ó, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós, o povo de Deus, podemos receber essa plenitude da divindade. Aí o pastor Marcos fala aqui de atributos. Eu não vi aqui essa questão de atributos. Está dizendo que o poder de Deus, a autoridade de Deus, o poder pleno de Deus estava sobre Jesus. E a grande questão é, por que estava sobre Jesus? Né? Estava sobre Jesus para que Jesus operasse os milagres a qual ele operou, para que Jesus cumprisse o ministério a qual ele cumpriu. Por isso ele diz, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová está sobre mim, para curar os doentes, abrir os olhos dos cegos, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor.
Por isso Pedro escreveu dizendo que Deus ungiu Jesus com Nazaré para operar sinais que eles viram naquela época. Então essa é a plenitude, é o poder de Deus. Também porque o próprio Jesus, ele representava a Deus. Ele era o representante de Deus enquanto aqui estava na terra. Mas ele nunca disse ser o próprio Pai. Ele nunca disse ser igual ao Pai. Como eu li aqui, é dito que nele, 1 Coríntios tem um capítulo que diz que Deus estava em Cristo, reconciliando os homens consigo mesmo. Então, a divindade, de forma plena, estava em Cristo. É isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que Jesus aqui é igual ao Pai. Paulo não está dizendo que ele era igual ao Pai. Eu quero voltar aqui para Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, que diz, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 também diz, bendito e Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, apenas nos informa que a divindade, que é Deus, fez habitar a plenitude do seu poder no Filho de Deus. E isso eu não nego. Eu confesso e reconheço que enquanto Jesus aqui estava na terra, ele estava representando o Pai, ele estava debaixo da autoridade do Pai, revestido do poder do Pai, representando o Pai. Eu não nego isso. Eu confesso e prego isso, porque isso é bíblico. O que eu estou negando aqui é que Jesus não é o Pai, que Jesus não compõe o Pai, que o Filho, o Espírito Santo e o Pai seja um ser igual em poder. E o próprio texto desmonta essa ideia. Pastor Marcos Quintanilha, peço o que você feche aí, ô Kleber, por gentileza. Pastor Marcos Quintanilha, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica, fique à vontade. Fique à vontade. Tá bom. Olha só, a dificuldade do pastor Kleber é que ele não lê e não respeita o contexto. Cada texto tem um contexto. Você não pode pegar uma palavra e generalizar aquela palavra e pensar que toda palavra é igual no texto bíblico. E ele atropela os textos. Qualquer leitor, por mais simples que seja, vai entender do que o texto está falando simplesmente a ler o contexto. O contexto de Colossenses, ele está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus, nele, na sua natureza, ele tinha a plenitude da divindade. Ninguém mais tem plenitude da divindade. Entendeu? O texto, por exemplo, de Mateus, que eu falei, quando ele morre e ressuscita, ele diz que ia me dado todo o poder nos céus e na terra. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhum arcanjo poderia falar isso. Ou ele, de fato, tem todo o poder nos céus e na terra, ou então ele é um mentiroso. Ou ele é Deus verdadeiro, conforme diz João, ou então ele é um falso Deus. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que o Moisés seria como Deus, o pastor Kleber ele não presta atenção nas palavras do texto. A Bíblia não diz que Moisés era Deus, ele diz que Moisés era como Deus. Deus ia enviar Moisés para Faraó, Moisés seria como se fosse Deus, mas nunca, em lugar nenhum da Bíblia, vai dizer que Moisés era Deus. Agora, o texto bíblico de João é claríssimo em dizer que o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então, Jesus apareceu quando ele nasceu do ventre de Maria. Mas o Verbo é divino. Então, existe uma diferença muito grande entre os falsos deuses e o verdadeiro Deus. Ou Jesus é quem ele diz ser, ou então ele é um grande mentiroso. Como é que alguém vai dizer que tem todo o poder nos céus e a terra? Como é que alguém vai dizer, conforme o texto de Filipenses, que diz que Deus deu um nome a ele, que ao nome de Jesus de Nazaré se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra? Um nome mais excelente que existe. A menos que essa pessoa seja Deus, isso seria idolatria. Será que Deus ia dar esse atributo a um anjo, a um arcanjo? Não, somente Deus poderia ocupar a posição que Jesus ocupou.
Entendeu? Então, o erro do pastor Kleber é que ele não respeita o contexto, ele atropela os textos, e outra coisa, ele já tem uma visão formada a respeito. Você amostra o texto para ele, o texto diz claramente que o verbo é Deus, mas ele tenta desqualificar com textos fora do contexto. Isso é uma regra que a gente observa em muitos grupos que não respeitam a ortodoxia bíblica. Entendeu? Então, é evidente que no Novo Testamento, 3 pessoas são divinas. E os textos bíblicos que eu apresentei comprovam isso. Né? Principalmente esse texto aí de Colossenses, que diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude, todos os atributos da divindade. Em outro texto, Filipenses, ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus que a gente não pode ver. A gente vê em Jesus. Jesus é o Deus que se fez carne. Ele não só é o representante do Pai, mas ele é o próprio Deus que se fez carne. E isso não foi nenhuma outra criatura, a não ser o próprio Criador, conforme João falou, que sem ele nada do que foi feito se fez, que veio à Terra. E a coisa mais interessante é que pode parecer para alguns que esse tema não é muito importante, mas a cruz só tem efeito de salvação se aquele que morreu na cruz foi Deus. Se foi um anjo que morreu na cruz, o sacrifício do anjo não tem valor salvífico. O sacrifício de um homem não tem valor salvífico. Se foi Jesus apenas um homem, um bom judeu que morreu na cruz, ele não tem poder para salvar a humanidade. Somente aquele que criou os céus e a terra, que veio a esse mundo e que se sacrificou, somente ele seria digno, conforme João, no livro de Apocalipse, ele olha para todo lado e diz que não existia ninguém digno de abrir os selos, de olhar para o livro. Mas aí se apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Jesus não é Deus, a cruz é uma grande farsa. Se Jesus não é Deus, ninguém é salvo. Se Jesus não é Deus, o cristianismo é uma religião igual a qualquer outra religião. Homens de todas as espécies já vieram e fundaram religião. A única diferença do cristianismo é que quem fundou, quem morreu na cruz, foi o próprio Criador. Perfeito. Amém? Kleber, você tem 3 minutos para fazer sua última pergunta. Fique à vontade, pode abrir o seu áudio e começar. Amém. Veja só. É dito no dogma da Trindade, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. E que também não se pode confundir as pessoas da Trindade. Não se pode dizer que o Pai é o Filho, ou que o Filho seja o Pai, ou que o Espírito Santo seja o Pai ou o Filho. Diante desse fato, eu lhe pergunto, onde em João, capítulo 1, do versículo 1 a 3, ou em qualquer outro texto do Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso, como você está defendendo aí, é que os 3 são iguais. Então você vai me apresentar agora um texto no Evangelho de João, nesse texto aí, onde o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso. Aí você diz, não, mas o Evangelho de João não tem esse propósito. Então mostre para mim em outro texto do Novo Testamento, onde o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso. Sendo que os 3 são iguais, então tem que ser chamado de Todo-Poderoso. Você poderia fechar o seu áudio. Marcos Quintanilha, você tem 5 minutos para fazer sua resposta. Fica à vontade. Pode começar. Obrigado, pastor Kleber. Veja só, o texto de João, ele não é o objetivo dele falar do Espírito Santo, conforme eu falei. Ele está trazendo uma apologia à divindade de Jesus. Mas ele passa alguns detalhes interessantes que mostram também a divindade do Espírito Santo. Conforme eu falei do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro entendia que o Espírito Santo é divino. Mas Jesus, ou melhor, o apóstolo João, aqui no Evangelho, no capítulo 14, ele vai falar sobre o Espírito Santo. E ele usa uma palavra interessante. Ele diz que rogarei ao Pai e ele vos dará, lá no versículo 16, João 14, 16, ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus ele usa no grego aqui, quando ele fala de outro, ele fala de uma palavra, outro da mesma qualidade. Quer dizer, Jesus subiria a Deus, porque ele ia cumprir a missão, ele ressuscitaria, retornaria ao Pai, mas o Pai enviaria, você vê que aqui fica implícito as três pessoas. O Pai enviaria outro Consolador da mesma posição, da mesma qualidade que Jesus. Jesus estava na função de Consolador, de Salvador, ali com os discípulos, ele iria subir para Deus, e Deus enviaria outro Consolador na mesma condição, na mesmo atributo de Jesus. E a palavra que ele usa aqui, no verso 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, sem falar dos outros textos, o texto de Mateus, que eu falei, a forma trinitariana, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? O texto que eu falei também em Atos 5, quando o próprio apóstolo Pedro, ele diz, não mentiste, mentiste ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Então, fica evidente que, pelo menos na cabeça desses homens, o Espírito Santo era divino tanto quanto Jesus era divino, né? Então, não tem como negar isso. Os textos são abundantes, basta você virar os textos da Bíblia, você vai ver o próprio livro de Atos, ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está guiando, ele está orientando, ele está enviando, o Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo ele ensina, entendeu? Então, são atributos que somente uma pessoa poderia fazer. O texto, por exemplo, que eu citei aqui, Atos 5, no verso 32, diz, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo. Então, você veja só, Pedro, no seu discurso, ele dá atributos de pessoa. Quer dizer, nós somos testemunha e o Espírito Santo também é uma testemunha. Só pode testemunhar alguém que seja uma pessoa. Um animal, um ser inanimado, não pode ser uma testemunha. Mas o Espírito Santo é apresentado como testemunha juntamente com os apóstolos, no capítulo 5 de Atos. Então, fica evidente, não tem como, a dificuldade do pastor Kleber e da maioria das pessoas que não creem dessa forma é que não faz uma leitura correta, não observam o que o texto diz. A hermenêutica é falha, porque eles comem pedaços da palavra, não entendem o contexto, porque quem explica o contexto, ou melhor, quem explica o texto é o contexto. Se eu apenas pensar o texto e não estudar todo o contexto, eu vou criar todas as heresias. E essas heresias, citadas pelo pastor Kleber, geralmente acontecem justamente pelas pessoas não respeitarem o contexto do texto. Então, você tem que ler o capítulo todo, de repente você tem que ler o livro, por exemplo, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele surge depois dos outros 3 evangelhos, e ele surge pela necessidade que a igreja de Éfeso tinha de uma carta, de um documento apologético, defendendo a divindade de Jesus. Você vê que o próprio João se propôs a escrever um livro defendendo que Jesus é o verbo divino que se fez carne. Não era apenas o homem. Ok. Você vê? Tá bom por aí, então? Obrigado, Ronaldo. Kleber Guedes, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade. Ai. Beleza, eu perguntei qual o texto, né? Aí, no Evangelho de João, em qualquer lugar do Novo Testamento, que o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso. O pastor Marcos falou, mas não apresentou. Inclusive, ele deu uma informação mentirosa aí. E olha aqui, ó. Palavra halos, aí, pastor Marcos, é outro de espécie diferente. Quando você diz aí que Jesus falou que eu enviarei outro, né, outro da mesma espécie, não aí, no grego aí, o halos, outro de espécie diferente. Então, você está mentindo quando você diz que é outro da mesma espécie, entendeu?
Olha, sabe por que você não mostrou que o Espírito Santo é todo-poderoso? Porque não existe esse texto na Bíblia. O único ser que é chamado na Bíblia de todo-poderoso é o Pai. Em nenhum lugar existe a citação ou a ideia ensinada no Novo Testamento que Jesus ou que o Espírito Santo seja todo-poderoso. Por exemplo, o próprio Jesus diz em João 3,35 assim, diz que o Pai o ama e entregou todas as coisas na mão do Filho. Então, por que Jesus tem todas as coisas, tem o poder que ele tem? Porque o Pai entregou nas mãos dele. João 17,2 diz que o Pai deu poder para o Filho sobre todos os homens e que o Filho dá vida eterna ao que crê nele, porque ele recebeu esta autoridade da parte do Pai. Em Mateus 11:27, Jesus falou, todas as coisas foi entregue por meu Pai. Então ele recebeu todas as coisas do Pai dele, né? Em Mateus 26:64, Jesus fala que os sacerdotes haviam de ver Jesus assentado ao lado do Todo-Poderoso. Não disse que Jesus seria o Todo-Poderoso. Jesus disse que ele estaria sentado do lado do Todo-Poderoso. Em Apocalipse, o Pai é chamado de Todo-Poderoso 9 vezes. Anote aí, ó. Apocalipse 1:8, 4:8, 11:17, 15:13, 16:7, 16:14, 19:6, 19:15 e 21, versículo 22. É interessante que a Bíblia é clara em afirmar e transmitir a ideia e declarar que Deus, o Pai, é o Todo-Poderoso. Mas nunca é ensinado que o Filho ou que o Espírito Santo seja todo-poderoso. O pastor Marcos fica repetindo o texto de Mateus 28, versículo 18, o capítulo inteiro mata a charada. Jesus morreu. 1 Timóteo, capítulo 5, diz que Deus é imortal e invisível, e ninguém o viu. Entendeu? E não pode morrer. Jesus morreu, pastor Marcos. Ele estava na cruz. Deus meu, quem foi que morreu? Foi Jesus ou foi Deus? Quem se fez carne? Foi o Verbo ou foi o Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Entendeu? Mateus 28:18, é-me dado toda a autoridade. Então não existe igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Filho diz que recebeu autoridade. Outra coisa, pastor Marcos, Mateus 28, versículo 18 em diante, não está falando de igualdade. Ali está sendo dado a missão para os discípulos ir e pregar o evangelho, fazer das pessoas discípulas de Jesus e batizar essas pessoas. Se essas pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não significa dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Ali mostra que o Pai é maior do que o Filho, ali mostra que Jesus foi ressuscitado. E quem foi que ressuscitou Jesus? Ó? Atos capítulo 2 diz que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Diz assim, ó, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, né? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes agora. Aí, o capítulo 2 fala assim, ó, versículo 24, o qual Deus lhe ressuscitou das ânsias da morte. Então, quem morreu não foi Deus, quem morreu foi Jesus, o Filho de Deus. E quem ressuscitou o Filho de Deus? Foi Deus, pastor Marcos. Não foi o Espírito Santo, não foi Jesus, foi Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. O senhor está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ok. Marcos Quintanilha, fica à vontade, pode começar, Marcos. Eu quero agradecer ao Ronaldo, ao pastor Kleber Guedes, por esse momento de debate. Fica evidente, irmãos, que o texto bíblico ele fala que existem 3 pessoas divinas. Pena que o pastor Kleber ele não presta atenção nos textos. O texto, por exemplo, de Filipenses, deixou claro que Jesus, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma humana e viveu como ser humano. E como ser humano, ele estava inferior ao Pai para cumprir a sua missão. E quando ele morre e ressuscita, ele retorna ao Pai na condição que ele tinha.
Agora, o pastor Kleber, ele mostra que ele tem uma dificuldade na leitura, ele não presta atenção na leitura, ele já vai para o texto com ideias já pré-concebidas. Mas o debate não tem o objetivo de convencer ninguém. As pessoas que tiveram oportunidade de ouvir é que vão fazer as suas conclusões. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tá certo. Agora, Kleber Guedes, você tem aí 2 minutos para você finalizar aí, só com as suas considerações finais, fique à vontade. Seu áudio está fechado, tá? Abre aí, eu vou voltar o tempo. O pastor Marcos Quintanilha não respondeu as perguntas de forma bíblica do primeiro debate. Ele me convidou para debater sobre Trindade, disse que ia defender Trindade. Aqui ele ficou falando que não estava defendendo Trindade. E, de fato, ele não defendeu Trindade, defendeu o unicismo nos dois debates, né? E eu quero só encerrar aqui explicando o texto aqui de Filipenses, que ele ficou falando. Olha só. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então as pessoas vão ajoelhar diante de Jesus não para cultuar a Jesus, mas é reconhecer a autoridade de Jesus para a glória do Pai. Entendeu? E como eu disse, pastor Marcos, o senhor esqueceu Apocalipse 3,14. Confira na sua Bíblia aí, ó. Jesus glorificado lá no céu. Meu Deus, chama o Criador, o Pai de meu Deus, por mais de 4 vezes. Então, essa história de dizer que Jesus estava em forma humana, não, negativo. Não tem nada a ver com o negócio que ele estava em forma humana. Ele estava lá no céu e disse que o Pai é Deus dele. Então, a Trindade, biblicamente, não existe. Não existe essa questão. O tema do debate era João 1, do versículo 1 a 3. Ensina que Deus é trino. Pastor Marcos não provou Trindade aqui. Eu provei que Deus não é trino. Ensina que Jesus é Jeová? Não ensina que Jesus é Jeová. Ensina que Jesus é o Criador? Não ensina que Jesus é o Criador, né? Então, senhores e senhoras, eu espero que esse vídeo seja usado para o seu crescimento espiritual. Cada texto que eu utilizei, os senhores peguem aí, confira na sua Bíblia, faça sua pesquisa. O Marcos passou os 2 debates, fazendo ataques pessoais para a minha pessoa, mas eu não gastei tempo para ficar criticando ele, né? Mas sim gastei tempo para mostrar a verdade bíblica. Ok, Kleber.